coração por esses dias. E esse texto que eu preparei foi um texto que no dia em que o pastor Zeno me fez o convite, era o texto do meu devocional. E aí eu parei o capítulo que eu estava lendo e comecei a ler Hebreus bem no comecinho. E eu parei aqui e eu falei, Senhor, eu creio que seja isso, se for tu confirma, mas o Senhor me confirmou. Então hoje a gente vai falar sim sobre fé. Esse texto de Hebreus 11 é o texto que fala da galeria dos heróis da fé. Em algumas Bíblias ele é identificado assim. Hebreus 11, Hebreus inteiro é um livro que nos fala muito sobre fé, o tempo inteiro. Hebreus 1 cita: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11 fala de fé o tempo inteiro. E é um livro que foi escrito para os judeus que se converteram. Então, desde o começo, Hebreus vai falar sobre a superioridade de Jesus. Hebreus 11 vai dizer para nós, que Jesus é o Messias. Vai dizer para nós que Jesus tem superioridade em relação aos anjos e aos profetas. Jesus é superior a Moisés. Então, Hebreus estabelece essa nova aliança com esse povo. Encoraja eles a permanecer firme na fé, sem retroceder ao judaísmo, por causa das perseguições que esse povo sofria. E o autor, ele fala para novos convertidos que eles precisam aguentar firme quando a fé for esticada. Hebreus fala para pessoas que já entregaram a vida para Jesus, mas as circunstâncias vêm e esticam essa fé. Então, eu entendi que Hebreus 11 fala comigo. E eu entendi que ele pode falar com você também. E quase ouço Deus me dizer: Margarete, aguenta firme. Jesus está cuidando. Não retroceda. É Jesus dizendo: eu sou maior que diagnóstico. É Jesus dizendo: eu sou maior que o desemprego. Sou maior que a enfermidade. Sou maior que a perseguição. Eu sou maior que a escassez. Eu sou maior que o vento forte que balança o seu barco. Eu sou maior. Aguenta firme. Hebreus 11 é para quem crê. É para quem vive pela fé. Vamos entender que é para mim. Vamos entender que Hebreus 11 é para você. E Abraão, ele é reconhecido como pai da fé. E a fé é a mola que movimenta a vida do crente. Então parece até desnecessário você falar de fé sobre o crente, porque a mola que deveria movimentar a nossa vida é justamente a fé. A fé é o fundamento e andar pela fé é o movimento. Mas se a gente entendeu que Hebreus 11 foi escrito para quem já caminha com Cristo, então sim, não é excesso, é para mim e é para você. É porque Deus entendeu que em algum momento a gente precisaria ser lembrado de que a nossa fé vai ser esticada no limite e que a gente precisaria aguentar firme. Então, pela fé, a palavra nos diz que Abraão se moveu para onde Deus mandou. Porque o que Deus disse para ele foi: sai da tua terra e sai da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Quando você sai do seu lugar para outro lugar, você precisa recomeçar. Então, andar por fé é você saber recomeçar. Andar por fé é você acreditar. É você deixar de lado o medo. Andar por fé é sobre andar sobre o mar. É sair do lugar, do seu conforto e ir para onde Deus mandou você ir. E eu sei, gente, que não é fácil. Eu não estou aqui dizendo, eu não estou vendendo fórmula pronta e nem estou dizendo que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas a gente precisa aprender a andar por fé. Porque a gente está vivendo o ano da intencionalidade. Então a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz.
A gente precisa estar consciente que a gente vai precisar se mover e que quem tem o controle é o Senhor. Então, a gente precisa ter coragem para recomeçar diante de um diagnóstico. A gente precisa ter coragem para recomeçar diante de uma notícia ruim. Precisa ter coragem para recomeçar diante do desemprego. A gente precisa aprender a ser intencional e obedecer. Eu li uma frase, rolando na rede social, que diz assim: quando você se esforça, Deus vem e te reforça. Peguei para mim. Então, que a gente possa se esforçar, que a gente possa ser intencional e andar por fé, e que a gente possa ser corajoso. Porque às vezes a gente quer que tudo venha pronto. Às vezes a gente quer saber de tudo. Quando eu recebi o diagnóstico, até que eu conseguisse passar pelo oncologista, teve um processo, teve um silêncio, teve uma espera. E eu procurei manter o meu coração firme na fé de que aquele que com uma palavra pode mudar qualquer coisa, poderia fazer isso por mim. E quando eu digo que eu entendo que não é fácil, é porque nem todo dia eu consegui manter essa fé nesse nível, nesse padrão. No dia que eu realmente fui ao oncologista, eu estava com tanta fé que ele me encaminhou para o psiquiatra. Mas eu tive dias da fé pequenininha, de chorar, de dizer para o Senhor: Senhor, meu filho, o meu esposo, a minha casa, Senhor, cuida dos meus. Mas o Senhor foi me mostrando que quando a gente caminha com Ele, o controle é dele. Não é o meu filho, é o filho que Ele me deu. Não é a minha família, é a família que Ele me deu. Então, eu estando aqui ou não estando, quem vai cuidar é o Senhor. A gente tem que parar com essa mania que a gente tem de que a gente tem o controle. Porque eu tinha dito com o Senhor assim: Senhor, há muito tempo, eu sempre digo isso, desde que veio o diagnóstico do Isaac, eu digo: Senhor, eu queria partir quando o Isaac casasse. Ou seja, eu queria passar a bola para alguém. Eu oro pela Rebequinha dele, para entregar ele para a Rebequinha, que ela seja paciente, que ela cuide bem dele. E eu queria partir só depois desse momento. Quem sou eu? E eu não sei quando eu me vou, você também não sabe. Às vezes a gente fica tão assustado com o diagnóstico de uma doença ruim, mas a gente pode partir atropelado quando ele vai na esquina. Esse controle não é nosso. E a gente tem que entender que o filho é herança, que o Senhor dá para a gente, mas também é dele. Que o esposo, que o Senhor dá para a gente para caminhar lado a lado, em amor, no ministério, em oração, também é dele. É tudo dele. A nossa vida é dele. A gente só tem que fazer uma coisa: a gente tem que viver com fé todo dia. Todo dia. Mas a gente tende a querer tudo pronto. E a gente quer fazer, sabe o quê? A gente quer condicionar Deus a caber na nossa visão limitada. Porque olha eu, querendo que Ele coubesse aqui, naquilo que eu planejei. Isso é você tirar Deus do sublime trono e colocar Ele naquilo que eu quero que Ele faça. E não vai ser assim. Vai ser como Deus quer. Então, Deus não perde o controle. Deixa que Ele decida. Deixa que Ele trace o trajeto. Deixa que Ele calcule a rota. E para de tentar ajudar Deus. Só confia. Continua confiando. O versículo 9 e o 10 que a gente leu diz que com fé Abraão viveu na terra prometida como se fosse estrangeiro. Ele confiou em Deus, mesmo sem ver todas as promessas cumpridas. E isso nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não vemos o resultado final. Abraão precisou ter os pés na terra e o coração lá no céu. A gente tem que andar confiando que o nosso lugar não é aqui. A gente está aqui de passagem. A gente é peregrino nessa terra. Que fez o coração de Abraão sentir de tamanha fé foi essa certeza de que nós estamos aqui de passagem. Meu coração tem que ser cheio dessa fé. A palavra está aqui para ensinar para mim e para você isso, de que a gente aqui é passagem. Então, nós somos peregrinos, nós somos temporários, nós somos fluidos. Um sopro de vela e a gente já se foi. E a gente se preocupa tanto com o que a gente tem aqui, esquecendo que o nosso lugar é o céu. A gente se preocupa com o carro, com a casa, com o IPTU, com a família, com o cachorro. A gente se preocupa tanto com tanta coisa. E nós não somos daqui, nós somos do céu.
Então, andar por fé é a gente acreditar que a gente vai viver o impossível, porque o texto que a gente leu diz pra gente que Sara não tinha possibilidade de maternar, mas pela fé Sara alcançou o impossível. Sara estava velha, o corpo dela já não estava pronto para maternar, já havia passado esse momento, mas pela fé ela creu e pela fé o Senhor concedeu a ela a oportunidade de maternar. E eu vou sempre lembrar de algo que eu vivi com Deus lá atrás, que tem me sustentado para esse momento. Um dia, uma sexta-feira à tarde, eu fui chamada para me despedir do Isaac. Eu fui chamada para entrar no leito de UTI neonatal e me despedir do Isaac. Eu vivi isso com Deus. Toda vez que eu olho para Ele, eu lembro disso. E eu lembro que eu tenho um Deus que tudo pode, porque só foi Deus que tirou o Isaac daquela UTI. Então, quando tudo fica muito difícil para mim, e quando eu penso em desistir, eu me lembro do que Deus operou na vida do Isaac. Que eu desejo que nos momentos difíceis você tenha experiências com Deus para te lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, para te colocar de pé e para que você suporte os momentos difíceis. Você vai ver a Bíblia afirmar uma verdade absoluta que a gente precisa tentar. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por que a Bíblia faz questão de afirmar? Não diz que é só o Deus de Abraão. Porque Abraão fez algo que eu também desejo muito fazer. Abraão deixou legado. A fé de Abraão foi algo que marcou. Essa semana, na minha caminhada com a Débora, parou alguém para falar com ela a respeito de uma amiga dela que partiu faz pouco tempo, e os filhos dessa amiga estão com dificuldades de se manter firmes na fé. Talvez ela nem saiba, porque a gente não falou sobre isso, mas quando a pessoa falou isso com ela, essa palavra me atravessou. De verdade, eu fui para casa com isso queimando no meu coração. Por quê? Porque eu tenho me preocupado todo dia em deixar um legado de fé para o Isaac, para que não seja o Deus da Margarete, seja o Deus da Margarete, do Isaac e dos netos que ele tem. Eu tenho essa preocupação de deixar isso para ele. E eu oro para que quando eu não esteja por aqui, ele permaneça firme. Eu oro para que ele fale de mim. A minha mãe era uma mulher de fé. Minha mãe era uma mulher de oração. A minha mãe exalava o perfume de Cristo. E eu lembro de Jesus quando eu penso na minha mãe. Independente do processo que eu enfrento, eu sei que eu não sou eterna. Não entende? Eu não estou diminuindo a minha fé. É que eu sei que eu não sou eterna. De alguma maneira eu me vou, seja num infarto, atropelada, sei lá, um dia Jesus veio me buscar, agora até por isso. Eu só quero estar pronta. Eu oro para que eu esteja pronta. Mas eu sei que em algum momento Jesus veio me buscar. E essa é a minha firme esperança. Creia também, um dia Jesus veio te buscar. E vai ser um dia comum para todo mundo. Mas vai chegar o seu momento. A gente só sabe que um dia a gente volta para casa. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem deixado aqui. Porque Abraão foi um homem de fé. E essa fé conseguiu passar. Apesar de ele ter sido filho de um homem idólatra, um homem que fabricava ídolo, ele conseguiu alcançar um limiar de fé que passou para as gerações seguintes. E não foi de uma hora para outra. Abraão conheceu a Deus e se encheu de fé, transbordou de fé. Ouviu caminhar para que Deus fizesse de Abraão o pai da fé. Não foi um título que veio de uma hora para outra. As pessoas não vão olhar para você e dizer que você é uma pessoa cheia de fé de uma hora para outra. É no caminhar, é no processo. Abraão foi sendo forjado com Deus. Primeiro, Deus disse para ele assim: deixa a tua terra. E ele foi. Sabe o que aconteceu? A fé de Abraão se esticou. Porque ele foi para onde ele não sabia. Ele foi para onde Deus mandou ele ir. Ele só foi. A fé de Abraão se esticou.
Aí Deus disse para ele assim: deixa a tua parentela. Eu percebo quando eu leio que ele teve um pouquinho mais de dificuldade para fazer isso. Verdade que ele levou Ló, porque Ló era muito importante. Foi difícil para ele deixar a parentela. E ele segurou um pouquinho em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas não tinha outro jeito. Foi o que Deus mandou fazer. E ele fez. Ele foi lá e deixou Ló. A fé dele esticou outro tanto. Aí chegou um momento muito difícil que Deus disse para ele: deixa aí Agar e Ismael. Ismael era filho, e filho é filho, né? Vamos combinar, filho é filho. E ele deixou ir Ismael e Agar. E a fé de Abraão se esticou com outro tanto. E aí só então, depois da fé dele ter sido esticada dessa maneira, Deus foi lá e pediu para ele Isaac. Jesus, que difícil. Mas ele foi lá e entregou. E às vezes a gente não avança porque a gente não deixa Deus esticar a nossa fé. A gente não avança porque a gente fica segurando aquilo que Deus mandou a gente entregar. A gente não avança porque a gente tem dificuldade de soltar. A gente tem dificuldade de confiar. Às vezes a gente não avança porque se Deus mandar a gente deixar, a gente quer saber por quê. Se Deus mandar a gente ir, a gente quer saber para onde. A gente falta pouco pedir para Deus mandar o endereço para a gente jogar lá na mesa para poder saber para onde é, né? Mas o nosso coração é do Senhor, a gente só precisa ir. Quando eu falo para vocês sobre uma fé que se esticou, eu vou explicar para vocês de uma maneira que fique bem entendido, não sei se vai ficar muito claro. Mas pensa na fé como uma massa de pão. Para você fazer uma massa de pão, você separa os ingredientes. Tem alguém que faz pão? Que trabalha com panificação? Que vai entender do que eu estou falando? Você vai fazer um pão, você coloca os ingredientes lá. Você separa os melhores ingredientes. Não pode ser qualquer um. Porque se você colocar um ingrediente ruim, você perde a massa inteira. Então, a sua fé, para você alimentar a sua fé, separa os melhores ingredientes. Separa o coração. Separa o tempo com Deus. Separa a comunhão. Separa a palavra que você precisa ler. É assim que você vai separar os ingredientes que vão alimentar a sua fé. É aqui, ó. É na palavra. Conversar com a amiga é muito bom. Na caminhada, então, que maravilha. Você cuida do templo do Espírito Santo e você se alimenta. Mas você precisa da palavra. Não basta só você querer que a amiga ore por você. Você precisa dobrar o seu joelho. Eu tenho muita dificuldade de pedir oração. Aí o Senhor está trabalhando nisso. Eu estou aqui ainda e eu ainda estou em construção. Eu tenho muita dificuldade de pedir qualquer coisa. E eu sei, é um defeito. Eu preciso melhorar. E Cristo está trabalhando em mim. Mas quando eu vou pedir para o Senhor, filho, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu já dobro o joelho e eu já pedi socorro. Às vezes eu vou orar e eu fico assim, eu estou terminando de fazer tal coisa e aí eu vou ali orar. Aí parece que meu coração já vai entrando numa atmosfera de oração e quando eu for já vou chorando. Por isso que eu falo que quando Deus me olha e fala, vai chorando, essa filha é chorona, eu sei que Ele me reconhece assim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de rasgar o meu coração para Ele. E você também não pode ter, porque está tudo bem que você peça um amigo para orar, que você peça um pastor para orar, que às vezes a gente pede, né, pastor? Ora comigo tal coisa, e está tudo bem. Mas você também precisa, porque às vezes a gente terceiriza. Às vezes a gente liga para o pastor e diz para ele o que está acontecendo, mas a gente mesmo não ora. Então a gente pede para a irmã, que é aquela que a gente acha que é no toque do manto da oração, para ela orar pela gente. Mas às vezes a gente esquece que a gente também precisa dobrar a oração com Ele. Que Deus precisa ouvir a nossa voz. Que a gente precisa levar as nossas causas para Ele. Então, continuando, você separou os teus ingredientes, que é intimidade com Deus, que é comunhão, que é a palavra de Deus, que é a tua oração, está tudo separadinho. O que você faz? Você mistura isso tudo. Mistura teu tempo de oração, tua comunhão, teu devocional, a palavra do Senhor, a oração, mexe tudo e depois salva. Depois salva. E aí, mistura, sova, estica. Mistura, sova, estica. Sova, estica. Sova, estica. Sabe o que acontece? A massa cresce. A massa
cresce. Aquele pouquinho de ingrediente que você trouxe pequenininho cresce, fica grande. Não, a fé fica graúda. Mas, se está doendo, se está difícil, se está com medo, fica calmo, talvez você esteja sendo sovado. E se não sovar, não cresce. Então, deixa Deus sovar. Está se sentindo sovado? Está se sentindo esticado? Está crescendo. Sua fé está crescendo. Aguenta aí. Quando Deus pediu Isaac, já falei isso aqui uma vez. Deus não queria Isaac. Eu sei que Deus foi lá e Abraão pediu Isaac. Mas Deus queria Abraão. Tanto que Abraão nem chegou a sacrificar Isaac. Deus queria ver até onde iria a fé de Abraão. Até onde Abraão entenderia que poderia confiar nele. E a gente leu aqui no texto que Abraão confiou que ele era capaz de ressuscitar Isaac. Tanto que Abraão prometeu lá embaixo do monte que eles desceriam. Abraão estava com a fé firme, estava esticadinho, mas foi sovado. Estava esticadinho, mas foi sovado. Então Deus às vezes nos pede uma coisa, mas Ele está querendo uma outra coisa. E a gente às vezes não entende. Às vezes Deus pede o nosso Isaac, Deus quer a gente. Às vezes Deus pede o nosso jejum. E Ele quer a nossa comida. E para Ele tanto faz. Mas Ele quer o nosso coração mais perto dEle. Ele quer ver o quanto a gente consegue abster de coisas que são prazerosas para nós, para que nós possamos estar derramados nele. Ele não quer a nossa comida. Às vezes Deus pede a nossa oferta. Deus nunca quis o nosso dinheiro. Deus quer ver se o nosso coração está nele ou se está no dinheiro. Deus pede a nossa entrega, mas Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa obediência. Deus quer que a gente entregue a Ele aquilo que Ele pede. Porque muitas vezes a gente pensa na fé como algo que nos leva a conquistar. Tem até umas músicas que falam, né? Não vou cantar não, para vocês não irem embora. Mas tem umas músicas que falam que essa fé te faz imbatível, te mostra o vencedor. É que é fé para você conquistar, mas a fé não é só para conquistar. A fé é para você suportar. E a gente às vezes não pensa na fé dessa maneira. Mas a fé é para você suportar. Para você suportar o luto. Só a fé. Para você suportar a dor. Só a fé. O diagnóstico, o desemprego, a traição. Andar por fé é você passar por provas e ainda assim entregar para Deus o seu sorriso. Andar por fé é você ver a lágrima descendo e ainda assim você obedecer. Andar por fé é você agradecer aquilo que dói. Eu estou aqui obedecendo agora. Eu não queria estar aqui, eu queria estar sentada aí. Só recebendo. Falei que eu tinha dado, falei que tinha dado. Esse ano eu quero sentar e receber. Mas eu estou aqui obedecendo. E eu tenho entregue ao Senhor algumas coisas que Ele tem me pedido lá no meu secreto, só por obediência. Porque está doendo entregar. E eu acredito que em algum momento da sua vida não vai ser diferente. Quando estiver doendo, sorria e entrega. Eu sei que obedecer dói. Mas quando a gente aprende a viver com fé, a gente aprende a suportar, a gente aprende a obedecer, a gente aprende a agradecer. Abraão acreditou que Deus poderia ressuscitar seu filho. E isso é andar por fé. Andar por fé é acreditar na ressurreição. É acreditar na eternidade. É acreditar que esse tempo aqui é finito, é pequeno, é passageiro. É como uma pequena janela. Mas o nosso alvo é chegar do outro lado. E o desejo do nosso coração é chegar com Ele.
É entender que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas entenda, vence o mundo, não vence no mundo. Então a gente precisa parar de acreditar que a gente só vai ter vitória. Aqui vai ser mar de rosa, aqui vai ser tudo lindo. Não, a gente vai vencer o mundo. Nem sempre a gente vai vencer no mundo. O alvo é vencer o mundo. Então, se eu não vencer o gigante que aqui eu tenho enfrentado, eu terei vencido onde não há tristeza, nem morte, nem dor. A gente vence o mundo pela fé. E Hebreus 10 diz que o justo viverá pela fé. E nós não somos os que retrocedem. Não retrocedem. Eu não sei o que balança o teu barco. Eu não sei qual é o vento que está ventando aí. Mas se eu puder te deixar com a palavra que o Senhor deixa para a gente aqui, não retroceda. Quando a sua fé for esticada, quando for sovada, ela vai crescer. Você vai crescer. Aguenta firme. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus passa comigo e Jesus passa contigo. Seja lá o que for. Quando a gente entende que a gente não caminha sozinho, a gente caminha conosco. A gente caminha com Cristo e Cristo caminha conosco. A gente para de focar no problema, na circunstância. A gente coloca o vamos. A gente olha para quem está do nosso lado e a gente fala, Jesus, seja lá o que for, que eu tiver que passar, seja lá o que for que eu tiver que fazer, eu sei que tu vai passar comigo, então está tudo bem. O que deixou o meu oncologista extremamente assustado foi quando ele estava explicando qual é o processo que eu precisarei passar, supostamente precisarei passar. Quando ele estava explicando o que eu vou sentir, o que vai acontecer, eu estava acenando, consentindo, entendendo o que ele estava falando, e ele parava e perguntava, você está entendendo? Os efeitos são esses, vai acontecer isso, você está entendendo? Toda hora ele repetia, você está entendendo? E ele, você quer fazer alguma pergunta? Não. Porque dentro do meu coração eu repetia, Senhor, tu vai passar comigo. Tu vai passar lá, Senhor, tu vai vir comigo, tu vai estar comigo, tu vai estar comigo. A fé tem me sustentado. E por fé, eu vou passar pela fé. E com fé. Não tem, gente, não tem outra solução. É a fé. E nem sempre a nossa fé está sovada, amassada e crescida. E depois que o panificador ele termina de sovar a massa, olha só que coisa bonitinha que ele faz. Ele pega um pano úmido e coloca por cima. Está sovado agora, daqui a pouco o Senhor vem com o pano úmido, coloca em cima, vai passar. Ele diz, filha, você se portou. Filho, você cantou firme. Você passou fácil. E eu estava lá. E ele veio com o paninho, e o paninho é refrigério. Espera, vai chegar o refrigério. Vem daí. Vai chegar. Jesus passa comigo, Jesus passa contigo. Eu tenho mantido os meus olhos feitos no autor, consumador da minha fé. Mantenha teus olhos feitos. Os meus olhos estão nele. E mantenha você também. Os teus olhos feitos no autor e no consumador da nossa fé. Para de tentar resolver na tua força. Para de tentar caminhar na tua direção, do teu jeito. Para de tentar tomar o controle da mão do Senhor. De querer saber para onde Ele está te mandando e o que é que Ele vai fazer. De querer saber onde é que você vai estar daqui a 10 anos. Ou amanhã a gente não sabe nem o hoje. Mas a gente quer saber. A gente quer saber quanto que vai render o dinheiro que a gente está investindo. A gente quer saber quando é que termina de pagar a casa. A gente quer saber em que ano ele se forma na faculdade. A gente quer saber de tudo. A gente quer ter o controle que não é nosso. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Se a palavra do Senhor nos ensina que é só a gente confiar. É só a gente caminhar com Ele. É só a gente acreditar que Ele caminha conosco. É só a gente ter certeza que nós somos dele. Eu sou dele. Você é dele. Você pertence
Eu tive uma sensação muito ruim quando eu perdi meu pai, de um sentimento de órfão. Eu já até falei sobre isso aqui. E aí, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu tive uma sensação de não me sentir órfã. Eu tenho um pai. E o Senhor me deu um pai. O Senhor é teu pai. Então, se estiver ruim, e se estiver difícil, e se estiver dolorido, fala com teu pai. Caminha com teu pai. Entendendo que teu pai, às vezes, vai trazer paninho úmido e colocar sobre você. Aleluia por isso. Obrigada, Jesus, tem dias que eu estou só debaixo do paninho. Mas tem dias que o Senhor vai sovar. Tem dia que vai sovar doído, vai esticar. A sua fé vai ser tensionada. E você vai sair do outro lado. Crescido em Cristo Jesus. Gente, vamos crescer. Vamos crescer. E eu digo para ti, mas eu digo para mim. Tem dia que eu preciso dizer para mim. Tem dia que eu preciso olhar no espelho e dizer, Margareth, está chorando por quê? Não vou louvar, tá, gente? Não vou não. Para vocês permanecerem. Mas eu me pergunto, está chorando por quê? Está esquecendo quem é teu pai? Lembra do teu pai? E aí eu choro. E chorar está tudo bem, mas eu choro um dia só. E no outro dia eu dou a cola e eu falei ontem com as meninas que estavam comigo no evangelismo do lado de Débora, né? Que tem momentos que eu estou tão xoxinha, tão capenga, tão esquisita, meio manca, requenguela, que para eu fazer o devocional, eu tenho que ir tomar um banho. Eu vou lá tomar banho, lavo o rosto, aí eu me ajeito, penteio até o cabelo, coisa que eu não gosto. Penteio o cabelo, me arrumo, fico linda e entro na presença do meu pai. Cheirosinha. Aí não é possível. Tem dia que para sair de casa, para resolver alguma coisa, eu faço um coque, faço chinelo e vou, não hora nem que estou amassada, que a camisa está avessada. Mas quando eu vou entrar na presença do meu pai, queridos, eu quero entrar linda. Amém. Então, se estiver doendo aí, se a prova estiver doendo bastante, se estiver difícil, se você chorou bastante, o choro dura uma noite só. Fica linda, fica lindo, toma um banho, cheirosinho, entra na presença do teu pai, diz, pai, estou aqui, fala comigo, tá? Cuida, aprenda a romper em fé, aprenda a viver por fé, aprenda a andar com fé. Mantenha teus olhos fitos no autor e consumador da tua fé, porque os meus olhos estão nele. Os teus olhos precisam estar fitos nele, porque